Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos voltar, tá? O último slide que apareceu para vocês foi esse aqui, tá bom? Onde nós aprendemos a realizar, para fazer o levantamento do lucro real, tá bom? De uma empresa com base trimestral. E agora a gente vai dar continuidade com esse tema de apuramento, tudo bem? Agora a gente vai entrar trabalhando com o lucro presumido, tá bom? É muito importante a gente poder identificar, tanto fazer com todos os tipos de lucro que uma empresa pode, assim, estar trabalhando, tá bom? Para poder, né, ser flexível diante das situações. Então, agora a gente vai aprender, né, a calcular, utilizando o lucro presumido. E para isso, a gente precisa seguir algumas regras estabelecidas pelo governo e que são apontadas pelo contador responsável pela empresa. A base de cálculo dos impostos também ela vai ser diferente, tudo bem? Uma vez que nesse regime é preciso calcular o IRPJ, o CSLL, o PIS e o CONFINS, tudo bem? O IRPJ e o CSLL, perdão, gente, eles possuem um vencimento de maneira trimestral e o PIS e o CONFINS, ele possui um vencimento mensal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai focar em aprofundar no IRPJ e no CSLL, tudo bem? Para quem não lembra, o IRPJ é Imposto de Renda por Pessoa Jurídica e o CSLL é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, tudo bem? Então, a gente vai se aprofundar a fazer com base nesses dois tipos, que, como eu disse, eles são de maneira trimestral, tudo bem? Por isso, a gente vai trabalhar aqui com esse período desses meses aqui, janeiro, fevereiro e março, para ficar fácil, compreensão para vocês, e também por já ser um modelo que ele trabalha, tudo bem? Então, para que a gente possa começar, a gente precisa ter um lucro, né, um faturamento bruto das empresas, tudo bem? Ou seja, sem nenhum desconto, sem que as despesas elas já tenham sido retiradas dentro do faturamento bruto, tudo bem? Então, sobre esse faturamento bruto, a gente acaba totalizando esses 68 mil, tá? Que é a soma de todos os meses que a gente teve de receita dentro da empresa, tá bom? De venda. A gente vai somar todos esses valores e a gente vai acabar aplicando um percentual em cima dele, tá bom? Mas qual percentual é esse, Pro? A gente vai identificar agora, porque varia de empresa para empresa, tá bom? Segmento que ela exerce, tudo bem? Então, se a empresa ela for de revenda de combustível derivado de petróleo, álcool e gás natural, o alíquota dela vai ser de 1,6, tudo bem? Se for um tipo de comércio, de indústria, serviço hospitalar, transporte de carga ou exerce alguma atividade imobiliária, vai utilizar uma alíquota de 8%, que é o que a gente vai utilizar com base de hoje, tá bom? No nosso primeiro, que pra gente calcular o IRPJ, a gente vai utilizar de 8%, porque nós trabalhamos com um comércio, tá bom? Esse é um balanço de um comércio. Dando continuidade. O alíquota de 16%, ele vai ser utilizado nos demais serviços de transporte ou com exclusividade para empresas prestadoras de serviço, né, com uma receita bruta anual de até 120 mil, tudo bem? Com a exceção de uma profissão regulamentada. E, por fim, a gente vai utilizar uma alíquota de 32% nos serviços em gerais, tudo bem? Esse percentual que eu compartilhei com vocês, ele é com base, tá bom? No site da Receita Federal do ano de 2012, tudo bem? E a gente sabe que tem aquelas atualizações, então esse que compartilhei com você é de abril de 2012, tá? Como eu disse, para a gente calcular o nosso IRPJ, nós vamos trabalhar com um percentual de 8%, tá bom? Então, também vale ressaltar que essas são apenas algumas alíquotas que são mais comuns, pois existem também outros que podem estar sendo utilizados para realizar essa base de cálculo. E, além disso, eles também podem sofrer, né, como eu já falei, gente, algumas alterações, tá bom, com o passar do tempo. Então, vamos lá. Como os cálculos que a gente estava fazendo, eles são de um comércio, né? Então, a gente precisa multiplicar esse faturamento bruto trimestral, que no nosso caso vai ser 68 mil, pela porcentagem destinada ao tipo da nossa empresa, que, como eu disse, no nosso caso vai ser o 8%.
Então, a gente vai multiplicar os 68 mil por 8%, tá bom? É importante acrescentar essa porcentagem na hora de fazer a multiplicação, porque senão o resultado vai dar errado, tá bom? Então, 68 mil multiplicado por 8%, que vai ser igual a R$5.440, tudo bem? Que vai ser correspondente ao nosso lucro presumido daquela empresa, tudo bem? E esse é para que a gente venha realizar o cálculo IRPJ, tá bom? Então, a gente precisa basicamente aplicar o alíquota desse imposto sobre o lucro presumido, tá bom? Que vai ser a nossa base do cálculo para a gente poder identificar qual é o nosso imposto a ser pago de maneira trimestral para o imposto de renda por pessoa jurídica, tudo bem? Depois também vamos ver como é que a gente vai calcular o nosso CSLL, tá bom? O que a gente vai acabar mudando são as porcentagens que vão ser aplicadas ao faturamento bruto no cálculo do lucro presumido. E continuando com os valores da empresa, que a gente já acabou trabalhando para vocês entenderem melhor, a gente vai começar, né, o cálculo da apuração do imposto sobre o faturamento bruto também, tá bom? Então, em cima desse valor, a gente vai aplicar alguns valores específicos para cada tipo de empresa. Então, aqui vai entrar um percentual diferente tratando de CSLL, tá bom? Então, uma alíquota de 32% no caso de uma empresa que venha exercer atividades de serviços em geral, exceto o serviço hospitalar, e com base de 12% para as empresas que atuam no ramo comercial e industrial, com atividades imobiliárias e algumas hospitalares. Tudo bem? Tudo bem? Então, mais uma vez, essas informações são, tá bom? Esse percentual é de abril de 2012. Como eu disse, acontecem as atualizações e você só vai precisar mudar o percentual que agora a gente tem na nossa nova tabela. Tudo bem? Então, da mesma maneira que a gente, para calcular o imposto de renda de pessoa jurídica, a gente utiliza o valor bruto. Para calcular a contribuição social, também a gente vai utilizar o valor bruto. O que vai mudar de um cálculo para o outro é o percentual, tá bom? Que vai ser utilizado. Tudo bem? Então, no nosso caso do CSLL, a gente vai trabalhar com os 12%, porque a gente está dentro do ramo comercial. Realizando a multiplicação do faturamento bruto de 68 mil vezes 12%, a gente vai ter o resultado de 8.160. Tudo bem? Que ele é correspondente ao lucro presumido daquela empresa, mas somente para, como eu disse, para realizar cálculos de CSLL, tá bom? Para contribuição social. Então, se a gente quisesse calcular a contribuição social nessa aula de hoje, a gente só precisa aplicar a alíquota daquele imposto, tudo bem? Sobre o faturamento bruto, para que dessa maneira a gente venha descobrir qual é a nossa base de cálculo para realizar o pagamento do imposto, tudo bem? Como eu disse, para ambos os casos, vamos utilizar o valor bruto. A única coisa que não vai ser mudada é o percentual do imposto a ser pago, tudo bem? Para que dessa maneira a gente venha descobrir qual vai ser o valor do nosso imposto que a gente vai pagar, tá bom? No nosso caso do IRPJ, a gente utilizou com base de 8%, tá bom? Porque com o faturamento da nossa empresa anual, tá bom, gente? Lá nas aulas de anexo do Simples Nacional que nós aprendemos, a gente tem 8%, tudo bem? Que acaba resultando num imposto de 5.440 para pagamento do imposto de pessoa jurídica. E para a contribuição social, a gente vai trabalhar com base de 12%, tá bom? Utilizando os anexos que nós aprendemos nas outras aulas, tudo bem? Da Simples Nacional, para a gente identificar qual vai ser o valor pago pelo imposto de contribuição social que a empresa, tá? De tipo normal, tá bom? Com faturamento anual já estipulado dentro do anexo, a gente identificando qual é o nosso anexo para que a gente venha realizar o pagamento. Também a gente vai aprender a realizar o cálculo do IRPJ trabalhando com o lucro real, tá bom? Então, acaba não tendo muita diferença, tá bom? Então, no lucro real, a gente consegue calcular o imposto de renda de pessoa jurídica das empresas normais de duas maneiras, de maneira mensal ou trimestral, né? Então, sendo assim, a gente vai ver como é feito o cálculo do imposto utilizando uma apuração mensal. E para isso a gente precisa dar uma olhada nessa tabela, tá bom? Observar essa tabela para que a gente venha entender como é realizada, tá bom? Esse cálculo para que a gente possa chegar ao nosso valor de imposto a ser pago, tudo bem? Então, essa empresa em questão, ela obteve, né, uma receita no valor de 120 mil
e despesas no valor de 102 mil no mês de janeiro. E dessa forma, ela teve um faturamento líquido no valor de 18 mil, como a gente pode identificar na nossa tabela, tá bom? Então, para calcular o IRPJ, utilizando a apuração mensal, é preciso apenas multiplicar o alíquota do imposto pelo faturamento líquido do mês. Tudo bem? Então, a gente precisa lá ver, identificar qual é o nosso percentual do imposto, tá bom? Para que a gente venha identificar qual vai ser o nosso valor a ser pago pelo imposto naquele respectivo mês. Então, nesse caso, o nosso IRPJ, ele possui uma alíquota no valor de 15%, tá bom? Esse percentual também é com base em abril de 2012. Então, a gente vai trabalhar com o cálculo da seguinte maneira. A gente vai realizar o faturamento líquido multiplicado pela nossa alíquota, tudo bem? Então, no nosso caso, vai ser os 18 mil vezes os 15%, que vai estar resultando em 2.700, que é o valor que essa empresa vai ter que pagar de imposto de renda de pessoa jurídica, tudo bem? Então, é importante lembrar também que esse sistema de pagamento ele é mensal, mas além de saber o quanto irá pagar pelos impostos, é importante também você saber quanto tem que pagar por ele. E o pagamento do imposto ele deverá ser efetuado até o último dia do mês seguinte. Por exemplo, se a apuração ela foi realizada no mês de agosto, o pagamento deve ser efetuado até o último dia do mês de setembro. Né? Então, agora a gente vai dar continuidade com os outros temas e com as outras bases de cálculo da nossa aula. A gente vai ver agora também o cálculo, tá bom? Trimestral, trabalhando com o lucro real. Tudo bem? Então, uma outra maneira das empresas que utilizam o lucro real pagarem o imposto de pessoa jurídica é através da apuração trimestral. Então, nesse caso, o procedimento ele vai ser bem parecido com o que a gente viu agora há pouco, mas com uma simples diferença, tá bom? Que o cálculo ele vai ser realizado tendo com base no faturamento líquido do trimestre, tá bom? Dos últimos 3 meses. Tudo bem? Então, como é que a gente faz? A gente faz nossa alíquota vezes o faturamento líquido trimestral. Então, para que a gente venha entender melhor, né, tem essa tabela, onde nós vamos poder observar com prática os valores. Então, é importante notar que nós podemos encontrar o faturamento líquido dos meses de janeiro, fevereiro e março, e para o cálculo, é importante a gente utilizar a soma desses faturamentos, tá bom? Ou seja, eu vou somar o meu faturamento líquido dos meses de janeiro, fevereiro e março, tá bom? Que vai acabar resultando em 73 mil reais. E o próximo passo vai ser multiplicar esse valor pelo nosso alíquota do imposto, tá bom? Que vai ser os 15% que nós utilizamos no exemplo anterior. E a conta vai ficar, né, de 73 mil vezes 15%, que vai estar resultando em 10.950 reais, tá bom? Que vai ser correspondente ao valor a ser pago pelo IRPJ trimestral daquela empresa trabalhando com o lucro real. Tudo bem? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tudo bem? Nós aprendemos a realizar o cálculo, né, da apuração, né, o cálculo de tributos federais, realizando a apuração de impostos, né, identificando o que é o valor bruto, o que é o valor líquido, como nós podemos chegar em cada um desses valores, certo? E como eu sempre digo, qualquer dúvida, sugestão ou comentário, escreva aqui embaixo, ou entre em contato conosco, que eu vou estar à disposição para auxiliar vocês naquilo que venha a ser necessário. Tudo bem? Muito obrigada mais uma vez. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!